Mixagem de bateria worship, música gospel. Se liga aí. É isso aí, rapaziada. Esse projeto aqui é da música Jardim, da banda Sou Casa, que eu tive o prazer de fazer a mix e master. Então é o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu penso pra fazer uma mixagem de batera worship, música gospel, que é um estilo que tem muita ambiência, reverb, delay e tudo mais, em todos os elementos, basicamente, da mix. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu penso a mix da batera nesse estilo, certo? É o seguinte, primeira coisa de tudo que é muito importante de dizer, quanto melhor for o batera e melhor a bateria em si, os microfones e tal, a captação, melhor vai ser o som, obviamente, certo? É claro que no mundo real tem várias situações e nem sempre a batera vem bem gravada, ou na maioria das vezes também a gente não tem a estrutura que gostaria de ter para gravar, e aí a gente trabalha com o que tem, certo? E aí é o seguinte, a banda aqui já mandou os arquivos todos gravados para mim e tal, e eu fui contratado para fazer a mix e master, certo? E aí, um bom ponto importante de dizer, que é muito comum, muita gente às vezes se ilude e tal, enfim, mas a maioria dos estilos não, a maioria das bateras nesse estilo tem sample somando, tá? Sample de bumbo, caixa e tons, certo? Então a gente pega o bumbo ali, por exemplo, que foi gravado da batera mesmo, do batera tocando, e soma um sample junto. E aí vai tocar, toda vez que o bumbo acústico da batera tocar, o sample vai tocar junto. E aí tem alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção para isso funcionar e ficar bom, certo? Então, tem várias formas de fazer e eu vou mostrar aqui como que eu gosto de fazer, tá? Eu usei aqui, ó, tem aqui todo o canal que tá escrito ali, kick T, né? É no caso o kick, que é o bumbo, T é trigger, certo? Que daí é o sample somando junto ali, né? Eu usei no bumbo, na caixa tem aqui, ó, tem também nos tons, certo? No tom e no surdo, no caso, né? E aí um bom ponto, muito importante de vocês prestarem atenção, que para mim é essencial, é casar muito bem o som das peças. Então, o sample que eu coloco, geralmente, em 99% das vezes aí, tem um som parecido em afinação e tudo mais com o sample, com a peça da batera que foi gravada, né? Então, o sample vai encaixar com a peça da bateria que foi gravada e quando os dois tocarem juntos, não vai soar estranho, tá? Vai soar como se fosse uma coisa só ali, certo? E aí é o seguinte, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o bumbo da batera mesmo. E tenho o kick, que é o sample. Repara que ele tem um som muito mais processado já e tal, né? O da bateria é muito mais orgânico. E a soma dessas duas coisas é que é interessante e já virou uma característica do estilo, tá? Você pode até fazer a mixagem sem sample, mas saiba que é muito comum nesse estilo usar, tá? Então, quando você escutar aquela bateria gigante que tem nas mixes e tal, gringas também, tem som de sample ali, muito provavelmente, tá? Então é algo comum de se fazer nesse estilo e tá tudo certo. Usei aqui na caixa também, então tem a caixa aqui que foi gravada com a esteira, né? Ó. E tem o sample. Depois tem aqui o tom. Deixa eu achar uma parte que toca o tom aqui. Aqui, ó. Esse é o tom gravado mesmo, né? Agora, o sample. Tem o surdo gravado aqui. E o sample. Certo? Aí é o seguinte. Para colocar o sample aqui, eu fiz no Reaper e usei plugins do próprio Reaper. Porque na época que eu fiz essa mix, eu ainda não tinha o Trigger 2, que é o plugin que eu uso, que é da Slate Digital. Que eu vou até mostrar aqui pra vocês. Que é o melhor trigger do mundo aí, tá? Pra mim, né? E é acho que o mais usado no mundo pra fazer essa função. Que é esse plugin aqui. Esse aqui é animal, muito top, tá? Eu ainda não tinha comprado ele, então eu usei do próprio Reaper. Que é mais limitado, porque o Trigger 2 aqui, ele respeita inclusive a dinâmica do batera. Então, quando o batera tocou mais fraco, o sample vai ser tocado mais baixo ali, mais fraco e tal. Quando o batera toca mais forte, ele vai tocar o sample mais alto também, mais forte, tá?
Então isso é muito bom porque dá um som mais natural, né? Não fica um som quadrado. Aqui no Reaper não tem isso, tá? Então, pelo menos que eu saiba, né? Eu usei aqui alguns plugins. Primeiro que no canal do bumbo, por exemplo, eu peguei o bumbo aqui e dupliquei o canal. Então, nos dois canais tem exatamente o mesmo áudio. Só que no trigger aqui, ó, eu usei primeiro esse plugin ali, que é o Audio to MIDI Drum Trigger, né? Que vai transformar o áudio em um sinal MIDI, certo? É isso que ele vai fazer. Aí eu configurei ele aqui, nessas configurações. Depois eu coloquei um outro plugin, que é o Ria Samplomatic, tá? Você pesquisa ali, ele vai estar ali, no Reaper já vem com ele. E aí eu selecionei aqui em Browse o sample que eu queria, certo? Aí eu coloquei aqui o sample. Aí depois eu fiz uma equalização para controlar o que eu queria nesse sample. Porque ele vinha assim, ó. Vou colocar ele para tocar ali. E esse kick que vem ali, essa parte muito aguda, né? Essa parte mais aguda mesmo do kick ali, médio agudo e tal, tava me incomodando. Então eu cortei bastante aqui, vocês podem ver no equalizador, ó, cortei bastante. Para ele encaixar mais na música e não soar artificial demais para mim, né? Aí eu fiz mais ou menos isso em todas as peças. Então, no sample da caixa aqui também, eu também coloquei ali o plugin e tal. Ele não tá aqui porque eu já fiz o freeze, né? Então ele já transformou em áudio já com o sample ali da caixa, tá? Mas eu fiz da mesma forma. E aí aqui na mixagem, na caixa, por exemplo, no sample, eu geralmente começo limpando ali o que eu quero, né? Depois usei aqui um compressor. E aqui saturação dessa mesa de som aqui, certo? E aí é o seguinte, ó, vou mostrar aqui pra vocês por partes, tá? Um pouco do que eu fiz nos processamentos. Vocês já entenderam essa parte do sample aí e tal, né? Que é bem importante nesse estilo. Se vocês assistirem, inclusive, mixagens gringas e tal, os caras fazendo, tem, tá? É muito comum, às vezes, usar até mais do que um sample. Eu não vejo muita necessidade na maioria dos casos, mas você pode usar também, tá? Só cuida para não se perder, né? Aí aqui é o seguinte, ó, no bumbo, vocês vão ver que em todas as peças, geralmente eu limpo bastante o médio grave da batera, porque em batera gravada, né, batera acústica, que foi gravada, se ela não tiver principalmente nenhum processamento, é muito comum sobrar esse médio grave. Entre ali 300, 600 Hz ali, vai incomodar, geralmente, tá? Então, eu cortei bastante aqui no bumbo e acrescentei um gravezinho ali, né? Depois usei aqui uma simulação de um pré, anos 80, com o plugin PSP Infinistrip, que é muito bom, tá? Eu já tenho ele há um tempo e ele é bem legal. Tem o gate aqui também, que eu usei, certo? Que eu não usei cortando tudo, então ele tá funcionando como se fosse um expander aqui. E ele tira no máximo ali 12 dB. Então ele não vai cortar totalmente o som. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? E ele não vai cortar totalmente, porque tipo, o bumbo quando ele vai tocar, ele toca ali, por exemplo, e vai ter um som de fundo, que é o vazamento que vai pegar no microfone das outras peças, é natural na batera. Então, eu quero que ele controle esse ruído de fundo para ele não me incomodar, principalmente depois que comprimir e tal. Então, eu vou jogar esse ruído de fundo mais para baixo, ele vai ficar mais baixo, mas eu não vou cortar totalmente porque para mim soa muito artificial e eu geralmente não gosto, né? Então eu uso o expander por causa disso aí. Depois usei aqui um compressor com ataque lento ali, 30 milissegundos, release mais ou menos em 100 milissegundos e fechou, tá? Na caixa aqui, ó, equalização, pode ver que eu cortei também esse médio que me incomoda, tá? Depois aqui usei pré, gate, compressor, mesma coisa aqui no bumbo, né? As mesmas peças ali, as mesmas ferramentas, né? Mas moldando como eu queria. Depois coloquei esse SSL 9000J puxando grave e agudo, bastante até, nessa batera aqui, nessa caixa, né, que foi gravada, porque ela tava assim, ó. E aí eu mudei ela pra ficar assim. Mais na característica do estilo, né? Depois coloquei mais um equalizador aqui pra cortar um pouquinho mais desse médio grave, que pra mim tava incomodando um pouco ainda, né? E fui fazendo isso como eu achei necessário em todas as peças da batera. Uma coisa que é importante de dizer é que, cara, todo o processamento que eu faço depende muito de como veio a gravação, né?
Não adianta vocês copiarem exatamente o que eu estou fazendo aqui, porque não vai funcionar. Você tem que conseguir ouvir o que a gravação precisa, saber o que saber o som que você quer chegar e fazer o processamento para chegar nesse som. Não adianta você só copiar o que eu estou fazendo aqui em outra bateria, porque só de mudar a bateria, a execução, o microfone e tal, cara, já muda tudo. Então, depende muito, tá? Por exemplo, esse grave que eu coloquei aqui. Eu coloquei bastante grave. Coloquei 6 dB em 154 Hz na caixa, fazendo um bell ali, acrescentando esse grave. E, cara, geralmente eu não faço esse processamento, se a caixa já veio com mais corpo. Mas nesse caso aqui eu senti necessidade, então coloquei, certo? Depende muito de cada caso, né? Aqui na esteira, ó, também limpei aqui médio grave, cortei agudo e grave desnecessário, adicionei um pouco de corpo ali. Também usei aqui, ó, pré, expander e compressor, da mesma forma que eu fiz no bumbo e na caixa, né? Na caixa top, né? Que é a parte de cima. E aqui na esteira também coloquei grave, certo? Vamos ver o antes e depois da esteira aqui, ó. Agora com processamento. Legal. Uma coisa importante de dizer também é que vocês já estão ouvindo o som com reverb, né? Porque já estava aqui, até esqueci de tirar. Porque quando veio aqui pra mim, tava assim, né? Sem reverb nenhum. Vamos ver aqui. Assim, ó. Aí com os processamentos aqui na esteira. E com os reverbs, né? Parece exagerado a gente ouvindo aqui, mas depois vocês vão ver que no contexto da música é totalmente diferente do que ouvir a bateria solada, né? Aí tem ali o sample da caixa e tal. Tem o over aqui. No over tem uma parada da hora. Que eu fiz a equalização para limpar aqui o que me incomodava, né? Também não tem uma regra, você vai incomodando não. Você vai vendo ali o que é necessário e muda o que você achar que tiver que mudar para chegar no som que você quer, tá? Por isso que treinar o ouvido e saber o som que você quer chegar é muito importante. Sem saber isso, você vai se perder. É, na certa, isso aí. Inclusive, é algo que eu ensino no curso, tá? Que tem o link aqui na descrição para quem tiver interessado. E aí é o seguinte, limpei aqui as frequências que me incomodavam, pode ver que também aqui um médio grave, e no over, uma região de frequência que é muito comum é o médio agudo, porque o prato, às vezes ele é muito estridente, incomoda mesmo, e aí a gente limpar o médio agudo vai ajudar demais, tá? Fiz a equalização, depois coloquei um reverb aqui no preset aqui, ó, Drum Ambience, que é para ajudar a deixar o prato um pouco mais para trás na mix, certo? Então ele não vai soar tão áspero e na frente. Isso aqui é uma dica, um macete que eu uso direto em vários estilos. Quando o prato tá estridente, cara, isso aqui resolve demais para jogar ele um pouco mais para trás na música e funciona muito bem. O detalhe é que você não pode usar um reverb muito grande, longo para isso. Tem que ser um reverb curto para soar natural, como se fosse uma sala que a bateria foi gravada mesmo. Por isso que eu usei esse Drum Ambience aqui. E esse plugin, o Exoverb Micro, ele tá grátis, tá? Vou deixar o link aí para vocês, porque ele é um plugin, cara, muito bom, tá grátis, eu já fiz review e tudo mais, vou deixar o link aí. E vocês podem aproveitar porque ele tem vários presets aqui, ó. Ambience, que é esse som mais natural, Rooms, Halls, Plates. Então funciona muito bem, gratuito, animal, só baixar, usar, que vocês vão curtir demais, certo? Inclusive é o hall que eu usei nessa música aqui, foi com esse plugin, que é o reverb, esse reverb maiorzão e tal, né? Foi esse plugin que fez também, nessa música, certo? Aí depois, vamos ver aqui, ó. No over usei esse SSL 9000J, comprimindo aqui também, adicionando um pouco de grave, que é uma simulação de uma mesa SSL, né? Esse plugin. Para quem não tá familiarizado, é iniciante, não se preocupa com isso, você pode usar basicamente qualquer plugin que você vai conseguir chegar num som legal. Não qualquer plugin, né? Tem vários plugins gratuitos aí bons, tem que usar plugin bom e tal, mas você não precisa usar exatamente o mesmo plugin que eu estou usando. O mais importante é entender mais ou menos como que eu pensei em cada coisa para chegar no som, né? Depois aqui usei um de-esser, que é um outro macete legal, que o de-esser ele funciona como um compressor de agudo, né? E no over a gente tem os pratos que são muito estridentes. Então, quando está acontecendo isso, eu também gosto de usar o de-esser para ele controlar os agudos para mim.
Dá para fazer a mesma coisa com equalização dinâmica e compressor multibanda, tá? Mas aqui nesse caso eu usei o de-esser, beleza? Por exemplo, vamos ver o antes e depois do over aqui, ó. Agora com processamento. Repara como eu afastei o som do prato, entendeu? Parece que a bateria tá numa sala maior, que é a ideia que eu queria, né? Depois eu tenho os tons aqui, e os tons pode ver que eu agrupei eles em um grupo aqui que chama All Tons, né? E aí eu consigo trabalhar eles individualmente aqui, fazer equalização e tal, diferente para cada um do jeito que eu quero, né? E depois tratar eles no grupo. Eu costumo fazer muito isso daí para conseguir nivelar melhor eles, né? Então aqui eu usei, por exemplo, um SSL também, 9000J, né? Que é um plugin top que eu uso direto, certo? Usei aqui, ó, a saturação do plugin, que é bem sutil também, mas funciona muito bem. Depois coloquei aqui um compressor e um equalizador para deixar o som do jeito que eu queria, para encaixar na música. Porque uma coisa muito importante, por exemplo aqui, nesse caso eu cortei bastante agudo dos tons, mas não quer dizer, repetindo mais uma vez aqui, que eu vá fazer isso em toda a música. Cada música é um contexto, cada bateria tem um som, tem uma forma de tocar, as peças têm um som, o microfone também vai influenciar, a posição do microfone, cara, tem muita coisa, se teve processamento ou não na gravação, né? Então, nesse caso aqui, eu cortei agudo dos tons para deixar eles com um som mais fechado mesmo, que era o som que eu queria para essa música. Uma outra parada legal é o seguinte, tem aqui, a gente já tá encaminhando aqui pro final, tá? Eu vou falar agora dos efeitos, dos reverbs e tal, né? Eu usei aqui, ó, um canal que é uma sala fake, que a gente chama, né? Que a gente coloca aqui, ó, o Drums Room, que é uma sala, não tinha microfone de sala nessa gravação aqui, então eu criei para trazer a ambiência para a bateria. Aí eu mandei para cá bumbo, caixa e tons, certo? E aí o que eu fiz aqui é o seguinte, saturação, reverb, um room aqui, né, simulando uma sala, e depois o SSL 9000J, comprimindo aqui e tal, e filtrando graves e agudos, certo? E aí com isso eu consegui transformar o som disso aqui, né, ó, que era o som seco, que tá muito bom, mas é um som seco, e eu queria transformar isso num som de sala, que tem ambiência, né, para somar com a bateria. A saturação me ajuda a trazer um pouco mais de sujeira para o som, tá? Sem a saturação tava assim, ó. E a saturação vai fazer isso aqui. Vai dar uma esmagada ali, que era o que eu queria, para trazer esse som de sala para essa música, certo? E lá no final eu tenho os meus efeitos, né, ó. Aqui, reverbs, delays e tal que eu usei nessa música. O Hall, como eu falei para vocês, é esse Exoverb Micro, que é o plugin gratuito ali e tal, né? Ele estava gratuito por um tempo quando lançou, eu fiz um vídeo dele, depois ele ficou pago, certo? Essa versão reduzida, que tem o Exoverb mesmo, que é o maiorzão completo e tal, e agora a empresa colocou esse plugin gratuito por tempo ilimitado aí, não sei se eles vão mudar depois futuramente, a gente não tem controle sobre isso, mas aproveita enquanto tá gratuito. Vou deixar o link aí, aproveita porque é muito bom e funciona muito bem, tá? Aí eu usei ele ali, depois usei um SSL 9000J também trazendo saturação, que foi algo que eu busquei bastante nessa música aqui. Então, ouvindo a bateria toda, a gente tem isso aqui, né? Ó. E agora, no contexto da música, certo?
massa, pode ver que os efeitos aqui de reverb e tal, eles não aparecem tanto, porque todos os elementos da mix têm efeitos reverb, é uma característica do estilo, então a gente vai ouvir aquela massa sonora e tudo vai fazer parte de um ambiente gigante, né? Que é a característica desse estilo de música gospel, worship e tal, né? Aqui também, ó, no canal All Drums, que é o grupo da batera, né? Que todos os canais da batera vão pra lá, eu usei aqui um compressor, tá? Pra ele nivelar um pouco mais a batera quando mais peças tocam junto, tipo bumbo e caixa, ou tons e caixa, tons e bumbo, às vezes o pico passa muito do ponto. E para eu controlar mais a batera antes de chegar lá no mix buzz e tal, eu já coloquei um compressor aqui para fazer esse serviço, né? Então olha só. Mas na maior parte do tempo ele não está comprimindo quase nada. É só quando passa do ponto para essa função que eu falei para vocês de nivelar um pouco mais a música, certo? Lembrando que se você quiser aprender mais de produção musical, tem meu curso aqui na descrição, te ensinando a produzir, escolha de timbres, edição de voz, edição de instrumentos, de tempo, afinação e tudo mais, de vozes, né, no Melodyne e tal, que, cara, é muito importante de fazer. Mix e master, que todo mundo quer aprender a dominar em home studio, totalmente sem enrolação, tem o link aí pra vocês. E se você quiser me contratar para produzir, mixar, masterizar sua música, entre em contato com o link que tem aqui na descrição também. É só me chamar lá que eu te passo um orçamento e a gente conversa. E também se tiver qualquer dúvida, sugestão ou tudo mais aí, é só comentar, fica à vontade e é nóis, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!